Bom dia, meu nome é Helena Ferraz Biller, vou apresentar o meu resumo submetido ao primeiro Congresso Virtual Ibero-Americano de Saúde Ambiental. Esse resumo é um dos produtos da minha tese de doutorado na área de Ciências Ambientais, que teve como orientadora a professora Sandra de Souza Reico. Então, o meu trabalho ele tem como título A Cadeia Produtiva do Etanol e os Impactos na Saúde Humana e Socioambientais no Centro-Oeste do Brasil. Eu trouxe aqui algumas informações para contextualizar a importância dessa pesquisa e dizer como que eu cheguei ao problema dela, né? Então, é um estudo de percepção ambiental, né? E a percepção ambiental, ela possibilita a gestão democrática, principalmente entre as esferas privadas e esfera pública, quando se trata da avaliação, por exemplo, de implantação de projetos considerados como projetos de desenvolvimento econômico. Além disso, ela possibilita a sustentabilidade, né, nas dimensões econômicas, sociais, ambientais, na sociedade, né? E hoje a percepção ambiental ela é utilizada como uma ferramenta em várias áreas de conhecimento, entre elas, por exemplo, nas ciências da saúde, a saúde coletiva. Então, é importante dizer que, quando se trata da avaliação de impactos de projeto de desenvolvimento econômico, é possível a coexistência de degradação ambiental e pioras na qualidade de vida e de saúde da população, principalmente aquela população que apresenta maior vulnerabilidade social. Entre esses projetos de desenvolvimento econômico, no Brasil, nós temos as cadeias produtivas do etanol, a partir da plantação de cana-de-açúcar. Hoje, no país, a região do país com maior produção de etanol a partir de cana-de-açúcar, ela se concentra numa região denominada como região Centro-Sul e compõe a parte da macro-região Sudeste e macro-região Centro-Oeste. Então, a macro-região Sudeste, né, ela se desenvolveu, né, a cadeia produtiva do etanol é mais antiga que em relação à região centro-oeste, né, e os principais estudos que avaliaram o impacto dessa cadeia produtiva foram estudos relacionados à mecanização da colheita, à sazonalidade da safra, os impactos na saúde e condições de vida dos trabalhadores migrantes, né, e recentemente tem surgido alguns estudos relacionados, né, à análise de distinções entre indicadores e indicadores integrados, né, denominados como índices, em locais que apresentam diferentes estratos, né, de monocultivos de cana-de-açúcar. Na macro-região centro-oeste, né, 25% da produção de etanol é concentrado nessa macro-região, dentro da região centro-sul, e entre as 8 maiores produções de cana-de-açúcar, né, unidades federativas, 3 elas estão localizadas na região centro-oeste, que são os estados de Mato Grosso do Sul e Goiás. 98% das usinas, né, instaladas na macro-região centro-oeste produzem etanol a partir da cana-de-açúcar e 74% da plantação de cana-de-açúcar é destinada à produção de etanol nessa macro-região. Além disso, o zoneamento agroecológico do ano de 2019, né, mostrou que existe uma possibilidade de expansão de produção de cana-de-açúcar em torno de 48% nos próximos anos nessa macro-região. Então, o objetivo geral dessa pesquisa foi analisar os impactos positivos e negativos decorrentes da cadeia produtiva do etanol em municípios da macro-região centro-oeste do Brasil. Então, a pergunta que guiou essa pesquisa é uma pergunta no sentido de analisar qual que é a diferença da relação entre indicadores socioambientais e de saúde, considerando os diferentes níveis de rendimento de cana-de-açúcar, baseando-se na percepção da população que reside em municípios que estão no entorno dessa cadeia produtiva do etanol. Então, esse estudo trata-se de um estudo quali-quantitativo. A etapa qualitativa do estudo foi realizada em 2 municípios considerados como áreas de influência direta e indireta de uma usina de produção de etanol a partir de cana-de-açúcar, né? Esses 2 municípios estão localizados na mesorregião norte do estado de Mato Grosso, e são municípios que estão numa região que tem vários outros municípios que também compõem a cadeia produtiva do etanol, no estado de Mato Grosso, que possuem maiores quantidades de plantações de cana-de-açúcar no estado de Mato Grosso. Então, ela foi realizada a partir de entrevistas domiciliares, na área de abrangência das estratégias de saúde da família. Então, foram realizadas 158 entrevistas, né, divididas de forma equitativa entre os municípios que compõem a área de influência direta e indireta ao empreendimento. Então, o empreendimento que foi estudado, né, foi um empreendimento
localizado na área de influência direta da usina que produz etanol a partir da cana-de-açúcar, né? Então, essa usina, ela tem a produção de etanol a partir de cana-de-açúcar e a partir do milho também, tá? Para a cana-de-açúcar, a colheita, até o ano de 2019, ela era realizada a colheita manual e mecanizada. A mecanização da colheita estava em torno de 65%. E, após a colheita da cana-de-açúcar, essa cana ela é destinada ao setor industrial do empreendimento e ela passa por várias etapas de processamento da cana-de-açúcar até a destilação desse álcool, né, para a produção de álcool hidratado e álcool anidro. Tá? Então, as etapas de produção de cana-de-açúcar nessa usina são muito semelhantes às etapas de produção de etanol dessa usina, é muito semelhante às etapas de produção de etanol a outras usinas instaladas em outras macro-regiões do país. E a etapa quantitativa, ela foi baseada nas entrevistas de percepção. Então, a partir das entrevistas de percepção, foram levantados dados secundários, né, para a construção de indicadores socioambientais e de saúde, com várias bases de dados diferenciadas, de 459 municípios de 3 estados da macro-região Centro-Oeste, que é Mato Grosso do Sul e Goiás. Foram excluídas dessa etapa de estudo aqueles municípios considerados como municípios de região metropolitana ou as capitais. Essa etapa do estudo, ela foi considerada uma etapa com desenho ecológico, né, e considerou a distinção desses indicadores socioambientais e de saúde por diferentes estratos, né, de rendimentos de cana-de-açúcar entre esses municípios localizados nesses 3 estados da macro-região Centro-Oeste. Importante colocar aqui, né, que a definição utilizada para o rendimento de cana-de-açúcar, ela considerou a definição relacionada à produtividade média da cana-de-açúcar, ou seja, a quantidade de cana-de-açúcar coletada nesses municípios em termos de toneladas, né, e em relação à sua extensão territorial também de plantação de cana-de-açúcar, mas considerou 2 dimensões, que é a dimensão agronômica e a dimensão social. Na dimensão agronômica está relacionado com a questão de qualidade do solo, nutrientes presentes no solo, o clima presente, né, inovações tecnológicas, são questões que estão relacionadas a um alto rendimento de cana-de-açúcar, né? E na questão social, o alto rendimento de cana-de-açúcar está relacionado à questão da maior intensidade e ritmo do trabalho, tanto para os trabalhadores que estão no setor agrícola desse empreendimento, quanto para aqueles trabalhadores que estão no setor industrial também, tá? Foram utilizadas várias bases de dados diferenciadas para o levantamento dos indicadores socioambientais e dos índices, né, que compôs a análise desse estudo, né? Então, os dados do PNUD, né, do IBGE, do Atlas de Vulnerabilidade Social do IPEA, os índices produzidos pelo Firjan, o Sistema de Informação de Saúde Integrada, questão ambiental do INPE, por exemplo, a Produção Agrícola Municipal do IBGE e o DataSUS, que é o Sistema de Informação Hospitalar. E como que esses dados foram analisados posteriormente, né? Então, as entrevistas de percepção, elas foram sistematizadas no programa Excel, né? Foi a entrada das entrevistas foi realizada por dupla digitação e utilizou-se para análise desses dados a frequência relativa dos percentuais das respostas, né? Como estatística descritiva, e o teste do Q-quadrado para avaliar a diferença percentual significativa dessas respostas nos municípios de área de influência direta e indireta ao empreendimento. Na etapa qualitativa do estudo, na etapa quantitativa do estudo, foi utilizada os tercis de distribuições, tanto dos indicadores ambientais, como o índices sociais, indicadores de saúde, né, e em relação às diferentes estratificações dos municípios com rendimento de cana-de-açúcar. E para analisar a possível relação entre esses indicadores socioambientais com indicadores de saúde, foi utilizados os modelos de regressão de quasi-poação e binomial negativa. Então, observou-se, né, que entre os benefícios citados com os percentuais mais elevados, tem-se o emprego e a renda, né? A partir da implantação da cadeia produtiva do etanol, tanto a etapa de
plantação da cana-de-açúcar, colheita da cana-de-açúcar, o funcionamento da usina, observou-se que os percentuais mais elevados dos impactos positivos nos 2 municípios que considerado como área de influência direta e indireta ao empreendimento, né? 80% das pessoas responderam o emprego e 28% responderam a questão da renda. Em relação ao questionamento da sazonalidade de alguns impactos negativos relacionados, né, ao empreendimento, a gente tem na área de influência direta, por exemplo, a questão da violência e do desemprego, né, principalmente nos meses do ano que corresponde aos meses iniciais e aos meses finais do ano. Tá? E esses meses são meses relacionados, né, ao período de não funcionamento da produção de etanol a partir da cana-de-açúcar, né? Porque é o período em que você não tem mais a colheita da cana-de-açúcar e não tem mais o processamento da cana-de-açúcar dentro da usina, tá? E uma outra questão na área de influência direta ao empreendimento foi o uso muito frequente dos serviços de saúde em todos os meses do ano, tá? O que nos mostra uma sobrecarga de serviços, né, de demanda, né, por esse serviço pela população. E semelhante aos 2 municípios na área de influência ao empreendimento, a gente tem a questão das queimadas e das doenças respiratórias, né, principalmente entre os meses de julho, setembro e outubro. Ao analisar a diferença percentual, né, sobre a percepção da população sobre algumas variáveis, né, relacionadas aos possíveis impactos, né, da cadeia produtiva do etanol, observou-se, por exemplo, que a questão saúde e questão segurança apresentou, né, pela avaliação da população, diferenças significativas entre os municípios na área de influência direta e indireta ao empreendimento. E nos chama a atenção a questão da segurança, né, ser categorizada com maiores percentuais nos 2 municípios, né, como regular, ruim e péssimo. Na análise estatística dos resultados dessa pesquisa, né, a gente observa, por exemplo, na parte descritiva, que a média e a mediana das taxas de internações por doenças respiratórias em menores de 5 anos de idade são mais elevadas no grupo daqueles municípios que têm valores mais elevados também de emissão de material particulado fino e maior rendimento de cana-de-açúcar também. Em relação às internações por doenças respiratórias em maiores de 60 anos de idade, a média e a mediana foram mais elevadas no grupo de municípios com estratificações mais elevadas para o rendimento de cana-de-açúcar, né? Não houve essa descrição também, por exemplo, para a questão de material particulado fino, como para as crianças, né? E as taxas de internações por agressões, elas foram 2 vezes mais elevadas no grupo de municípios que têm menores índices de emprego e de escolaridade e têm alto rendimento de cana-de-açúcar. Na análise multivariada, né, a gente observou que houve uma relação entre os municípios com maiores estratificações de rendimento de cana-de-açúcar com taxas de internações por doenças respiratórias em menores de 5 anos de idade, e também houve uma relação de taxas de internações por doenças respiratórias em maiores de 60 anos de idade com índice de desenvolvimento humano na dimensão renda, né, que apresentaram valores médios, né, para esse índice. E nos municípios com estratificações mais elevadas de produtividade média de cana-de-açúcar, ou seja, maior rendimento de cana-de-açúcar, as internações por agressões foram mais elevadas na categoria entre os municípios que apresentaram menores valores de índice de emprego e de escolaridade e apresentaram também maior rendimento de cana-de-açúcar. Então, a gente observa esses resultados nesse gráfico, né? Então, a gente observa no extrato de municípios com alto rendimento de cana-de-açúcar, a gente tem taxas mais elevadas de crianças com doenças respiratórias, né? Ou seja, internações de crianças com doenças respiratórias e menores de 5 anos de idade, principalmente naqueles municípios, né, que têm alta emissão de material particulado fino. E essa diferenciação entre os municípios, ela foi estatisticamente significante. E aqui a gente observa também que no extrato de médio e alto rendimento de cana-de-açúcar, as taxas de internações por agressões foram mais elevadas, e foram mais elevadas, inclusive, no grupo de municípios que possuíam baixos índices para emprego e para escolaridade. Então, entre todos os resultados desse estudo, merecem discussão
né, como resultados principais, né, a questão de que mesmo que a população cite, né, que a questão dos benefícios, né, a oferta de emprego e de renda, a população esteja presente como um impacto positivo, como um benefício percebido pela população, a gente observa que pelas análises dos indicadores, né, esses benefícios eles não chegam de forma semelhante a todos os municípios e a todas as regiões, né? Tanto é que a gente observa impactos ambientais, impactos na saúde, impactos sociais, que estão relacionados a essa cadeia produtiva do etanol. Em relação, por exemplo, à taxa de internação por doenças respiratórias em menores de 5 anos de idade, mesmo que a gente já saiba que existe uma relação comprovada pela literatura, inclusive na macro-região sudeste, centro-oeste, que é a emissão de material particulado fino a partir da queima da palha da cana-de-açúcar, né, para colheita manual, possibilita a ocorrência de doenças respiratórias na população. Quando a gente faz essa observação para o estado de Mato Grosso, nos chama a atenção o fato de que esse estado pertence à Amazônia Legal, que é alvo do desmatamento ou queima de biomassa por outras atividades agropastoris, né? Então, que existe sinergia, né, entre o desmatamento relacionado ao desmatamento para pecuária, ao desmatamento para extração, por exemplo, de madeira, aos monocultivos, né, de outros monocultivos que não seja cana-de-açúcar, por exemplo, que se soma a questão da queima de biomassa para a cadeia produtiva do etanol. E com relação à questão das agressões também, né, que está relacionada a baixos índices de emprego e de escolaridade na população. Então, o que a gente vê é que esse emprego e essa renda, ela não está relacionada necessariamente com a prosperidade social nesses municípios também. Então, a gente observou, né, que a percepção individual, ela possibilita o levantamento de dados secundários, né, e mostra as distinções em termos de impactos positivos e negativos na população. Entre os impactos sociais, a gente tem a questão do emprego, do desemprego, que está relacionada à questão da violência, da baixa escolaridade presente nessa população, a questão da sazonalidade da safra, diminuição da renda da população, pela questão do desemprego, né, principalmente nos meses de não funcionamento da usina para a produção de etanol a partir da cana-de-açúcar. Na questão ambiental, a gente tem a questão da poluição do ar, que são questões sociais e ambientais possíveis de serem relacionados com vários desfechos na área da saúde. Então, os dados qualitativos e quantitativos, eles se complementam, né? Mostrando que a participação social ela é essencial para suprir lacunas, agregar informações e avaliação de impacto ambiental quando se trata de empreendimentos de licenciamentos ambientais. Essas são as principais referências utilizadas nessa apresentação e muito obrigada.